Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Jorge Leibe e estou aqui para ministrar para vocês capelania prisional, legislação para capelania. Hoje nós vamos ter uma ideia sobre toda a legislação para capelania existente no Brasil e mais especificamente no estado do Rio de Janeiro. A capelania, ela é uma previsão constitucional, já está lá no texto constitucional, na Constituição Federal do Brasil, e os senhores já devem ter, no decorrer das palestras anteriores, visto um pouco sobre a legislação para a capelania em termos da Constituição brasileira. Alguém pode dizer para mim? O artigo, o inciso constitucional? A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso 7º. Então, olha só, existe uma previsão constitucional que assegura às pessoas nessa condição assistência religiosa. Ora, existe alguma legislação nos estados, no município e até em termos federais anterior à Constituição de 88? Existe e nós vamos ver. Então, para a gente ter uma ideia, a questão de assistência religiosa no Brasil não é algo recente. Já existia desde o tempo do Império. Já vem o quê? Com a família real, já vem de Portugal para cá. No tempo do Império, depois do início da República, o que aconteceu? A Constituição de 88 só veio o quê? Reforçar a legislação que existia anteriormente. Então, a Constituição de 88, ela apenas o quê? Recepcionou, no seu bojo, toda a legislação que tratava da assistência religiosa nos quartéis, nos estabelecimentos de internação coletiva, nas escolas, semi-internato ou de internato, tá? Nas organizações militares, nas organizações estudantis, nas empresas, ou grandes empresas, nós vamos ver mais tarde sobre isso, e também em orfanatos e organizações congêneres. Então, já existia a previsão constitucional anterior a 88, e a Constituição de 1988, ela veio reafirmar o quê? A prerrogativa da assistência religiosa, logicamente, senhores, sem parcialidade. O que significa isso? Como o Brasil é um país laico, ele não tem uma conotação religiosa, não tem uma vertente religiosa, essa assistência religiosa aí vai depender do credo das pessoas que necessitam da assistência religiosa. Então, aonde tem um grupo de católicos, vai haver necessidade de um sacerdote católico, um padre, para dar assistência aos católicos. Aonde há um número expressivo de evangélicos, vai haver necessidade de um sacerdote evangélico para dar assistência religiosa. Bom, a partir da assistência religiosa, chegou até nós a figura do capelão. Ora, quem iria prestar essa assistência religiosa? O capelão. Vamos lá? Então, a legislação para a capelania visa informar e atualizar os capelães sobre os seus direitos e deveres em todas as suas prerrogativas legais. Então, conhecer a legislação é fundamental, porque você vai conhecer os direitos e vai também visualizar os deveres. Então, a capelania não é só legislação, eu tenho direito de entrar no presídio, eu tenho direito de entrar no hospital, eu tenho direito de entrar no estabelecimento de internação. Ter direito implica também deveres, comportamento ético e comportamento de acordo com a previsão legal. Pode passar, por favor.
visa também, através do conhecimento, ter as garantias e todas as prerrogativas legais. Quer dizer isso? Você vai num presídio, você conhecendo a legislação, você, ao ser impedido, você vai invocar o quê? A legislação que protege e garante o direito de prestar a assistência. Na verdade, a legislação, ela não dá a você diretamente o direito de atuar fazendo a capelania, exercendo a capelania carcerária. É o contrário, o preso é que tem o direito de ser assistido. E o Estado brasileiro tem a obrigação de prestar a assistência religiosa ao preso de acordo com o seu credo. De acordo com o seu credo. Não pode forçar a pessoa a ir a uma assistência religiosa de um credo que não agrade o preso. O preso, ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele vai fazer a escolha e o Estado, através da vara de execuções penais, não é isso? Vai providenciar a assistência religiosa. E como o Estado faz isso através da Secretaria Estadual de Justiça? Convida voluntários, convida pastores, convida capelães, né? Faz inscrição, registro, cadastro, para que esses capelães tenham acesso às dependências local pré-determinado para prestar a assistência religiosa ao preso. Tudo isso na conformidade da lei. Pode passar. Dar conhecimento, a legislação visa dar conhecimento ao agente público. Quem é esse agente? O diretor do presídio, o administrador do presídio. Ele precisa ter conhecimento da legislação para o quê? Facilitar a entrada dos capelães, providenciar local adequado para culto, providenciar cadastro, né, para aquelas pessoas que vão adentrar e prestar assistência religiosa. E aqui, capelania, na assistência religiosa, não é o quê? Proselitismo, não é pregação, não é evangelização. O capelão, ele o quê? Presta assistência religiosa e não necessariamente vai, a priori, fazer o quê? Evangelização. Porque prestar assistência significa que já há pessoas que pedem a presença do capelão para o quê? Serem o quê? Assistidas. Essas pessoas necessitam de assistência, pedem assistência e o Estado brasileiro, de acordo com a previsão constitucional e legislação estadual, no caso no Rio de Janeiro, tem a obrigação de fazer a prestação de assistência religiosa. Vamos ver? A assistência religiosa está garantida no texto constitucional. Artigo 5º, inciso o quê? 7º. O quê? Tem que estar o quê? Garantida Então, o preso está lá internado coletivamente, ele é evangélico, professa a fé católica, ele necessita de uma assistência religiosa, e a assistência religiosa tem de ser de acordo com o seu credo religioso. Antigamente, as organizações militares só havia capelães católicos, e havia uma quantidade enorme de evangélicos. Então havia o quê? Uma incompatibilidade. Então é importante ter o capelão de acordo com o credo que a pessoa professa. Eu pergunto, é possível um capelão espírita? Está previsto em lei um capelão espírita? De maneira
De acordo com a Constituição, existe uma previsão legal para isso, porque é sempre o quê? De acordo com o credo da pessoa que tem a necessidade de receber assistência. Ok? Bom, a assistência religiosa, de acordo com o termo constitucional. Ó, note aqui que é assegurado, nos termos da lei, a prestação religiosa nas entidades civis e militares. O presídio é uma entidade civil ou militar? Uma entidade civil. Muito bem. Próximo. Ó, esse serviço começou muito bem dentro das Forças Armadas, aonde se originou todo o embrião da capelania no Brasil, e é a capelania mais divulgada, mais prestigiada, porque é a capelania militar que assalaria, que contrata, né, e que tem o quê? Um plano de carreira para o capelão, tanto católico como evangélico, tanto nas Forças Armadas, como nas Forças Auxiliares, bombeiro e polícia militar dos estados tem o quê? Os seus capelães católicos e evangélicos. Lembrando que o capelão, ele presta assistência a todos, mas a previsão constitucional trata do quê? Da capelania de acordo com o credo religioso de cada indivíduo, ok? Água para mim, senão não... Pergunte o Tony se o áudio está legal, para ele vir ver o áudio. Ó, a legislação que tratou, que organizou o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas é a Lei 6.923, de 29 de junho de 81. Ó, tem muito tempo isso. Essa lei, ela é anterior à Constituição de 88. Ó, ainda sobre essa lei, é importante frisar que no seu artigo 2º, diz assim: o serviço de assistência religiosa será constituído de capelães militares, selecionado entre sacerdotes, ministros religiosos ou pastores pertencentes a qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor no país. Então, quando foi criado, já havia a previsão constitucional do capelão evangélico. Só que, dominado pelo capelão católico, não se abria vaga nos ministérios e nos comandos militares para os pastores exercerem a capelania evangélica. Hoje, esse quadro mudou e nós temos uma série de capelães evangélicos. Nesse ano de 2009, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica já abriram concurso e nós tivemos, eu digo a fato, nós tivemos a grata surpresa de já termos capelães formados pela FATO, exercendo a capelania no comando da Aeronáutica e no comando do Exército, né? Uma grande vitória. Entre também capelães formados pela FATO, que estão atuando em prefeituras e empresas como contratados, recebendo quantias muito abençoadoras. Vamos lá? Essa escolha do capelão para a religião da pessoa assistida deve ser proporcional à quantidade de pessoas que professam determinado credo ou religião. Vamos lá? Essa lei é a lei mais importante para a capelania prisional
no estado do Rio de Janeiro. Vocês já conheciam essa lei? Quem aqui conhecia a lei número 49, de 27 de maio de 76? Veja que essa lei ela é antiga. É de 1976. Ela oficializa a cargo do Estado, de forma permanente e sem ônus para o Estado, a assistência religiosa dos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro. E o que diz esta lei no artigo 1º? Diz assim, ó, fica oficializada a cargo do Estado do Rio de Janeiro, de forma permanente, sem ônus para o Estado. Sem ônus quer dizer o quê? Que o Estado vai oferecer, vai permitir a assistência religiosa, mas não vai remunerar, não vai ter ônus nenhum com a prestação dessa assistência religiosa. Em outras palavras, vai permitir a assistência, mas não vai contratar capelães para exercer a capelania nos estabelecimentos prisionais. Então, diz mais, a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de criar condições aos internos de uma real, o quê? Recuperação. Então, a lei de 76, lei de número 49, já previa a assistência religiosa, mas ela, no seu bojo, traz a ideia principal, que é a possibilidade desse trabalho de assistência religiosa levar o interno a uma condição real de recuperação. O legislador, já em 76, via